correr pro pancadão depois. Eu estava cuidando da minha velhinha, coitadinha. E a Consuelo vai lá pro pagode, tem lá perto da Cidade de Deus, lá é bom. Então, agora pode falar, mas não, tá gravando. Bom, vamos lá? Vai ler a paginazinha? Quem vai? Dona Luz, faz a prece inicial. É agora ou depois da página? Não, depois vai ler da a página. Tá? Depois da página, né? Tá. O livro é o Fonte... Deixa eu passar a moto, peraí. O livro é o Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição é 127, Humanidade Real. Eis o homem. Pilatos, através de João, capítulo 19, versículo 5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibidor diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhantes passagens, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Dona Luz, pode assumir. Acabou? Posso começar? Tá bom, pode. Mestre Jesus, abençoa-nos, Senhor, nesse encontro desta noite, para aprendermos mais um pouquinho dos seus ensinamentos luminosos, que nos traz tanto conforto e nos ajuda tanto a refletir sobre a vida que nós queremos construir para nós. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, abençoe toda essa humanidade, todo esse mundo, todas as pessoas que estão em sofrimento, os animais, todos os seres vivos, Pai, estão passando por dificuldades, por dores, por desespero, por insegurança. Que a luz do teu olhar cubra toda essa multidão, Senhor. Dai-nos bom ânimo para que possamos, Senhor, sair mais rápido da nossa miséria moral. Pai querido, que possamos aprender mais e despertar as tuas leis que já existem em nossas consciências. Obrigada, Senhor, ser conosco. Muito obrigada. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Afrane. Boa noite, Elisa. Boa noite, Dona Luz. Boa noite, Consuelo. Bom, hoje nós estamos no livro Paulo e Estevão. Sim. Estamos no capítulo 2, no meu, que é antigo, página 249. No novo... 224, eu acho. 224. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado, não é isso? Foi a página do novo,
248? Sim. 224. 224? Isso. É. Está num parágrafo escrito aquela referência brusca. Bom, rapidinho, né? Isso, aquela referência. O Saulo está no deserto né, foi conhecer o Áquila e a Prisca, né? O Priscila, o Prisca, de acordo com a tradução. E lá, após trabalhar com ele, viu que à noite eles liam o Evangelho e ele também se animou a participar. E vai começar um bate-papo entre eles três, tá? E, né, vai perguntar, né? Então, aquele negócio todo, estamos nos conhecendo, vamos informar cada um de algo, né? Uma informação ou outra, né? Eu costumo até falar logo que eu conheço, falar, adoro pizza de sardinha e lasanha 4 queijos. Já gosto de falar logo para a pessoa não se... Boa noite, prima. Então, vai haver aí uma integração entre os três, tá? E nós vamos ver. Boa noite, família. Boa noite, Lourdinha. O que levou aquele Prisca para o deserto. Vamos ver o Saulo também admirado, algumas coisas. Então, vamos lá. É mais ou menos isso, tá? Os primeiros dias de trabalho de Saulo, a integração deles no relacionamento dos três. Vamos lá? Vamos lá. Achou, dona? Lourdinha, no livro novo, é a página 224. No final lá, aquela referência brusca e indireta, tá? Ó. Aquela referência brusca... Elis, volta 2 travessuras assim. Quando saiu de Jerusalém? Quando... Saulo tá. Tomado de sincero e fraternal. Vou começar de novo. Tomado de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude. Quando saíram de Jerusalém, folgo imenso quando encontro irmãos que conhecem de perto nossa cidade santa. Quando saí de Damasco, não previa que Jesus me reservasse tão gratas surpresas. Faz meses que de lá saímos, explicou Áquila, agora cheio de confiança na espontaneidade das palavras ouvidas. Fomos compelidos a isso pelo movimento das pregações, das perseguições. E hoje está difícil. Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Chegastes... A Jeripoca Pia agora, né? Chegastes a conhecer Saulo de Tarso? Perguntou o tecelão com uma grande ingenuidade a transparecer-lhe dos olhos. Aliás, continuava enquanto o interpelado buscava o que responder. O célebre inimigo de Jesus tem nome igual ao teu. Aí, viu? Ainda bem que a Fran é um nome bem difícil, né? É ruim de me achar. Não sei. Tem um livro aí do André, é do André Luiz, que tem um afrânio? Tem um livro aí que tem uma... Tem o... Oh, meu Deus. O Afrânio e os Burros. O Afrânio e os Burros, é isso aí. Ele era... Qual é o livro mesmo? Eu sei que ele era como é que se fala? Era assim, tipo chefe da guarda do rei, né? Do César, pretoriano. Pretoriano, chefe da guarda pretoriana. E quando Nero assumiu, falou, quer assumir o Tigelino, você quer assumir o cargo, é contigo mesmo. Era assim que o Nero agia, né? Ele foi lá, simplesmente, o Tigelino foi lá e o Afrânio Burros se tornou, né? E acabou com o Afrânio Burros, né? É isso aí. Seu pai deve ter lido essa história. Vamos lá. Desde lá que eu sofro, tá vendo ali? Desde lá. O ex-rabino considerou que seria melhor seguir à risca o conselho de Gamaliel. Era preferível ocultar-se
experimentar a reprovação justa do seu passado condenável, humilhar-se ante o juízo dos outros, por mais implacáveis que fossem, até que os irmãos do caminho lhe comprovassem plenamente a fidelidade do testemunho. Vamos lá. Conheci-o, replicou vagamente. Pois bem, prosseguia Áquila, iniciando a narração das suas vicissitudes. É bem possível que pela tua passagem em Damasco e Palmira não tivesses conhecimento perfeito dos martírios que o famoso doutor da lei nos impôs, muitas vezes arbitrariamente. Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinha as suas ordens, porque as perseguições foram de tal natureza que, como irmão do caminho, não posso admitir que um rabino educado pudesse assumir a responsabilidade pessoal de tantos feitos iníquos. Olha só o que a Aquila fala aqui. Uma coisa que, infelizmente, quando há qualquer problema de guerra, motim, né? Guerra civil também, isso aí muito acontece. Não, talvez o próprio Saulo, segundo Pedro, não pudesse saber as atrocidades cometidas pelos homens. Porque o que acontece é o seguinte: esses que estão sob o comando deles se aproveitam da situação e fazem muitas coisas. Como eles estão sob a proteção do chefão, porque aí vem roubo, né, tomar os bens, estupros, etc. Vem tudo como se o cara lá, o Saulo, não estava afim disso. Ele estava afim de abafar o movimento cristão. Mas quem estava com ele na luta queria só essa questão filosófica de abafar o movimento para que ele continuasse. Não, guerra é guerra. E muitas coisas acontecem na guerra que os próprios chefes, né? E o que acontece, mas a responsabilidade é dele. Não importa que ele não soubesse, não. A responsabilidade é de quem manda. Se os outros passarem do limite, ele, como mandante, devia pensar, pô, se eu exagerar muito, eles vão além do que eu quero. É uma coisa interessante isso, né? A gente pensa que, por exemplo, no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é a pergunta, né? Que tem se alguém manda assassinar alguém, né? Tem culpa? Tem. É como se tivesse feito, é a resposta. É a questão também. Oi. Desculpe. Não, pode falar. Esse rabino aqui que ele está se referindo é o Saulo. O ex-rabino é o Saulo, tá? O ex-rabino é o Saulo. É que ele ia ser... aliás, ele herdou a cadeira de Gamaliel antes de ir para Damasco. E foi quando ele, aquela transformação na entrada de Damasco, a luz, etc. Né? Então, esse é um grande perigo. E eu não falo assim, até quem manda, até de uma empresa, de uma polícia, tá? Uma polícia, o delegado tem que ter, né, do exército, tem que ter voz firme, para que muitas das coisas, né, não aconteçam. E ele é a responsabilidade. O chefe é responsabilizado. Não tem jeito. Né? Eu não sabia. Pensasse que pode acontecer. Tá? Então, o que ele está falando aqui, o Aquila, eu não acredito. Não acredito que isso pudesse acontecer assim. Eu acho também, Frane, que essas crueldades cometidas pelos soldados lá, né, pelos responsáveis por fazer esses martírios, está muito relacionada com a questão de que existia o ódio pelos cristãos que foi disseminado pelo mais alto, então fizeram com que contaminaram todos para que todos sentissem ódio do cristão, como se ele realmente tivesse vindo para mudar o que estava perfeito e o que era correto. Então todos se uniram contra o que estava errado. E eles eram cruéis mesmo, sempre foram, né? Eu acho que os soldados eram meio bárbaros ainda, né?
Escolher É para se livrar dos aquela bárbaros. história. Quando alguém abre a boca e fala algo, Elisa, tem aqueles que estão na mesma frequência, que sintonizam igual. Isso até hoje existe, infelizmente. Né? Até hoje existe. Né? As pessoas vão na internet, vão nos meios de comunicação e falam o que querem e o que pensam. E aqueles que se sintonizam, né, assumem a guerra. Né? Você acha que, como soldados do. É isso aí. Você falou tudo a verdade que, infelizmente, até hoje acontece. Não há um raciocínio lógico. Há, sim, a paixão. Comando pela paixão. Né? As pessoas aí desenvolvem aquele ranço por determinada coisa por uma indução. Eles são induzidos que aquilo ali é ruim, que aquilo é péssimo, que aquilo ali tem que ser combatido. Sim, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Também, aqueles que realmente, né, acreditaram cegamente, né? Por isso que a doutrina espírita é bem clara quanto a isso. Fé raciocinada. Tudo que nos falar, nós temos que raciocinar isentos de paixões, imparciais. Né? O Voltaire tem uma frase muito interessante sobre isso. Olha, posso não gostar, ser contra tudo que você fala, mas defenderei a tua ideia até a morte. Tá? Isso se chama respeito pela opinião alheia. Em termos políticos, se chama democracia. Eu posso não gostar de nada que se fale, que se faça, mas eu tenho que respeitar a opinião alheia. E, de repente, se a opinião alheia está errada e eu estou certo, poxa vida, eu estou no caminho certo mesmo. Porque eu tenho um raciocínio suficiente para dizer, peraí, isso aqui não pode ser assim. Isso aqui não pode ser assado. Então, vamos pela lógica. O Kardec, no túmulo dele, como é que fala, na palestra do Camilo Flammarion, discurso do Camilo Flammarion, ele fala: este homem foi reconhecido como o bom senso encarnado. Kardec era aberto a qualquer ideia. Só tinha que dobrar ele. Agora, dobrar um homem com aquela inteligência, com aqueles argumentos todos, que era difícil. Mas isso é uma questão de evolução, né? Você respeitar aquilo que você não concorda é uma questão de evolução, uma super evolução, tanto não é só intelectual, como moral também. Né? Você vê, você escuta, você pega cala por boca, mas sabe o que é? É que tem a frasezinha assim, quem cala consente, então todo mundo acha no direito de começar a gritar. Mas não, você tem que aceitar, não, respeitar a ideia do outro, cara. Eu não sou obrigada a pensar como você. Quando isso acontecer, né, aí nós vamos estar realmente em outro patamar, né? Mas veja bem, a famosa pergunta 780, alguém se lembra da letra A? Por que o progresso intelectual tem que gerar o progresso moral? Essa é a pergunta. Tem que o quê? Por quê? Engendrar. Engendrar é assim, vir antes. Porque o progresso intelectual não tem por obrigação vir antes do progresso moral. Aí nós vamos cair lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um trecho lá no capítulo 9, obediência e resignação. É parecido. É da mesma história. Por quê? A gente tem que aprender a discernir o bem do mal. Por uma questão... Então, o intelectual que vai fazer isso. Aí vamos entrar na questão da obediência e resignação. Quando a gente vê uma coisa e não gostar, tá? A nossa razão, a obediência, que vai determinar o que nós devemos fazer ou não. Entendeu bem? A obediência é isso. A resignação não. Quando nós moralmente já estamos evoluídos, que a Consuelo falou, é o coração que já manda. Como nós não somos evoluídos, somos normais, nós temos que usar o quê? Do intelectual, da obediência, né? Do bom senso. Primeiro, classificar aquilo que nós estamos vendo, que nós não gostamos. Temos que olhar, analisar, está certo, está errado, espera aí, aqui tem um ponto favorável, aqui tem outro negativo, né? E fazer
um balanço dentro do que a gente, né, das nossas verdades, que a gente conhece. Realmente é assim mesmo. A gente tem que aprender, começar a usar a razão em tudo. A razão tem que ser usada em tudo. Fé raciocinada é aquela, né, que eu até esqueci o que Kardec fala. Eu sei que pode encarar a razão, qualquer da humanidade, fase da humanidade, é um negócio que Kardec fala mais ou menos. Por quê? Hein? Isso mesmo. Porque a gente, nós, principalmente nós espíritas, temos a obrigação de usar o raciocínio. Tá? Você já viu um memezinho que tem com aquele artista de Chosen? Aí vem escrito assim em cima: o que Jesus fez para mim quando eu não respondi a uma coisa que eu não gostei de ouvir. Aí aparece o artista fazendo assim com o polegar, né, para cima e tudo. É mais ou menos isso, né? Você tem que calar a boca, não responde, deixa para lá, cara. Você não concorda, tudo bem. Ele tem direito de falar, né? Seu Afrânio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não entendi bem essa obediência aí, esse significado de obediência. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, agora eu não me lembro qual o item, tá? Lá tem escrito lá, obediência e resignação. O que é obediência? Quando eu sei que uma coisa está errada, mesmo que meu coração peça para eu fazer também e junto ao errado, seguir o errado, tá? A razão vai falar não vá. Quer dizer, veja bem, não fui eu em si que decidi. Foi o que eu aprendi. O meu raciocínio, o meu intelectual vai obedecer às regras. Não pode roubar, um exemplo. Já me dá vontade de roubar, mas eu não posso roubar. Não posso roubar. A lei divina e a lei do homem não quer que eu roube. Agora, o coração, que é a resignação, é diferente. Eu já não roubo porque eu sei que eu não devo fazer isso, não devo prejudicar ninguém, não devo fazer mal a ninguém. É o item 8. É o item 8? É o item 8, do capítulo 9. Eu ia errar, estava entre o 9 e o 10, então é o item 8. Viu? É o item 8, do capítulo 9. Tá, dona Lúcia? Depois a senhora lê isso aí com calma, porque Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Tá? E é isso aí. Agora, o conselho, só para a gente voltar ao estudo, mas uma coisa, um sábio, o Barack Obama, eu achei ele muito bom que ele fala isso. Quando o ignorante falar, simplesmente escute-o. Deixa-o falar. Olha só. É isso. Deixa eu Porque a falar. gente tem necessidade de provar que está certo, né? Esse é o grande problema, né? E não vamos conseguir colocar na cabeça de determinadas pessoas que o que está certo não está certo para eles. Não tem jeito. A história dos 2 homens que foram para o deserto, você sabe? Da água. Não. Pois é, foram 2 homens para o deserto, um muito teimoso e o outro bem consciente. Chegando em determinado momento, um falou com o outro, aqui não tem água, melhor a gente ir por outro caminho, que aqui a gente vai se dar mal. Não, vamos que tem água lá na frente, que eu sei que tem, que sei que tem. Em determinado momento, os 2 morrendo de sede, eu falo, eu não te falei que a gente vamos acabar morrendo aqui que não tem água. Eu quero que água, para ali uma fonte d'água ali, bem aqui na nossa frente, bem aqui. Aí ele chegou, que fonte de água o quê, rapaz? Pegou a areia, que não era nada de água, jogou no teimoso. Aí o teimoso, não me molha. Entendeu bem? É mais ou menos isso, tá? Você sabe que eu luto muito contra isso, porque eu sou teimoso. Olha, a vontade de responder, mas você não sabe como eu me controlo, porque... Mas é melhor não jogar água, que é areia. Eu não jogo areia, não. Eu sou aquela que recebe areia na cara e estou assim, não, é água. Não, mas agora eu estou calando a minha boca mais. Eu aprendi a calar mais a minha boca. Barack Obama, né? Fala. Deixa eu falar à vontade. Barack Obama foi inteligente. Mas eu não concordo. Mas você vê que qualquer pessoa assim que a gente chega, que é mais consciente, principalmente em assuntos, né, que eles entendem a gente não, quando a gente fala, eles ficam calados. Determinados assuntos que nós não entendemos.
Não é isso? As pessoas que entendem ficam lá, não, deixa ele à vontade. Ele, de repente está falando certo ou não, mas o cara não fala nem sim nem não, né? Porque já está... Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Essa questão aí é muito interessante, viu? Vamos, Elisa. É outra, sabe? Vamos lá, estou esperando vocês acabarem. Pois bem. Alguém quer falar? Então, vai. Pois bem, prosseguia Áquila, iniciando a narração de suas vicissitudes. É bem possível que pela tua passagem... Já li isso, né? Já leu, vamos lá. Enquanto o ex-doutor... Enquanto o ex-doutor... É porque tem uma marcação aqui. Enquanto o ex-doutor procurava em vão uma resposta adequada, Prisca entrava na conversa, exclamando com simplicidade: é claro que o rabino de Tarso não podia conhecer todos os crimes cometidos em seu nome. O próprio Simão Pedro, na véspera de partirmos, ocultamente à noite, nos afirmou que ninguém devia odiá-lo, porque, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Está vendo? Ele não foi o mandante, mas repetimos, há responsabilidade aí. Tá? Se você não faz o trabalho que ele fez, não sei não. Não entendi, não foi ele que mandou? Não, veja bem, ele mandou, vamos supor, vale, se tu vê algum cristão, você prenda. Aí os caras, por conta própria, tomavam o dinheiro do cristão, tomavam os bens do cristão, estupravam as mulheres, entendeu? Matava um. O Estevão foi ele, né? Hein? O do Estevão foi ele que mandou matar, não foi? Do Estevão, porque o Estevão era o chefe. Quer dizer, foi e não foi, né? Ele fez aquele julgamento, né? E veja bem, essa questão aí é a seguinte: eu mandei. Agora, se os caras extrapolaram as minhas ordens, a responsabilidade é minha, que eu não devia ter mandado. Porque perseguição já é um mal em si. Não, mas assim, ele mandou matar Estevão. Não, ele não mandou, ele levou a julgamento, foi derrotado no julgamento, mas como havia muita gente interessada em calar o Estevão, e o Estevão estava fazendo tanto barulho, não lógico, igual a Jesus, mas estava fazendo muito barulho também. Estevão era um cara cheio de lógica, né? Não é que ele fosse o chefe, né, Frânio? É que ele era o mais inteligente ali, era o mais sabido, era o que tinha maior conhecimento da verdade. Era o que tinha mais convicção do cristianismo também, né? Era o mais determinado nesse sentido. Mas aqui ele não está dizendo que... Ele está falando assim, olha, Consuelo, não obstante o papel que representou na morte de Estevão, era impossível que fosse o mandante de tantas medidas odiosas e perversas. Já não está falando só do Estevão. Não é só o Estevão. Não. Consuelo, nós vamos ver agora que o Acre Pisco, eu acho que eles tinham uma padaria, um negócio assim, um comércio. E os caras foram lá e tomaram. O Saulo não estava atrás disso. Tem um cara com o camelô ali vendendo lá uns cachorro quente e tal, vai lá e toma a barraca dele. Ele não mandou fazer isso. Ele não estava nessa intenção. A intenção dele era abafar o cristianismo. Agora, os pessoal que ele mandou, né, aproveitou-se da força, sou representante do Sinédrio. O doutor Saulo de Tarso me deu toda... E ia atropelando os outros. É isso que aconteceu. Tá certo. Vamos lá? Vamos lá. Saulo compreendia agora que ouvia os mais humildes. A extensão da campanha criminosa que desencadeara, dando ensanchas a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Viu? Agora que ele notou, tá? Que ele não é burro também, ele é muito inteligente. Na hora, ele disse, peraí, agora eu conversando com esse pessoal aqui, prejudicados, agora eu entendi, né, o que eu provoquei.
É responsabilidade mesmo dele. Eu não sabia, não tem esse negócio de não sabia, não. Se você mandou perseguir, poderia ter mil e uma outras coisas que vão fazer nessa perseguição. Então, o responsável, ele está reconhecendo agora, ele já está entendendo a extensão do que ele fez. Vamos lá? Mas, perguntou admirado, sofreste tanto assim? Foste condenada a alguma pena? Não, foram poucos os que sofreram vexames iguais aos que experimentei, murmurou Átila, explicando-se. Dado o condenável procedimento de uns tantos energúmenos fanáticos, escolhidos como auxiliares prestimosos do movimento. Como A assim? a palavra fanatismo indica o quê? Um nível de paixão exagerado. Sim. Como fala no livro dos Espíritos, é exacerbado, não é isso que fala lá? Exacerbado. É aquele corcel que fala lá, que o corcel é o cavalo, né, que não respondeu mais ao comando. Trotou e foi embora. Quem já pegou um cavalo sabe como é isso. Viu? O bicho, quando perde o comando, você tem que rezar mesmo, tentando ali, na boa, trazer ele, se segurar na cela para não cair e tentar, numa boa, segurar. Né? Então, a paixão é isso aí. Esse livro dos Espíritos responde assim, acho que é 911, é o 910 ou 911. Então, é isso aí. Os fanáticos que foram mexidos com aquela ideia errada e colocaram todas as suas paixões em cima, é que fizeram isso. E a Prisca, né? É a Prisca que está falando isso. Olha só, não, o Áquila está falando isso. A visão do Áquila também, como ela era elevada. Ele notou isso. E não era nem o Saulo, mas eles aproveitaram do Saulo. Infelizmente, hoje a gente vê isso ainda, tá? Não foi só lá, não. Vamos lá? É. Como assim? Inquiriu Saulo, sumamente interessado. Dar-te um exemplo. Imagina que um patrício de nome Joshai várias vezes interpelou meu pai relativamente à possibilidade da compra de uma padaria em Jerusalém. Eu cuidava de minha tenda, meu velho genitor, de seus serviços. Vivíamos felizes e considerando nossa paz, apesar dos investimentos do ambicioso, meu pai jamais pensou em alienar a fonte dos seus recursos. Jochai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a pau. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu seus criminosos desejos. É verdade que eu e Prisca fomos dos primeiros a frequentar a Igreja do Caminho, não só por afinidade de sentimento, como por dever a Simão Pedro, a cura de antigos males que me vinham da infância. Meu pai, no entanto, apesar da simpatia pelo Salvador, sempre alegava estar bastante idoso para mudar de ideias religiosas. Duas coisas aí que a gente já está vendo. Uma, né, a autoridade, o poder, não é moda. Né? Quando dá um pouquinho mais de poder para o cara vai começar, em nome do Saulo, que não era o Saulo que mandou, ver o que é que o Saulo ia querer uma padaria lá, um comérciozinho. Ele não Né? precisava disso? Seria a cadeira de Gamaliel, devia ter uma boa renda, né? Naquele local. E outra coisa fala aqui, né? A idade. Meu pai se alegava já está bastante idoso para mudar de ideias. Né? Aí eu falei em Marco Aurélio hoje, o Marco Aurélio sempre falava, a gente morre aos 30 e desencarna aos 80, 90. Porque aquele
que perde o prazer por uma luta, o prazer não é que eu falo assim, às vezes é até a necessidade, aquele que perde essa... está morrendo. E, infelizmente, todos nós vamos ficando mais idosos, não vamos mais querer luta. Tudo bem que a gente não deve pegar uma luta igual essa aí, nessa época, uma luta braba mesmo, né, com certa idade, mas algumas coisas da nossa vida nós temos que continuar lutando, firmes e fortes, não podemos desistir. Né? Eu até acho que nessa época, como estava muito pesado, era melhor não mudar da religião. Tanto que o Tiago, quando o Saulo, né, você se lembra lá atrás, quando o Saulo invadiu lá a Casa do Caminho, o Tiago estava lendo, né, a Torá, estava lendo, né, o livro deles de leis, e de joelhos, que era uma posição né, de reconhecer que aquele livro realmente, né, era muito importante, ajoelhado. Aí o Saulo fala, pelo menos encontrei alguém aqui que tenha, né, um bom senso, de juízo. Não levou o Tiago preso, né, que era uma luta muito violenta. Mas vamos lá. A ferrada lei de Moisés não podia compreender uma renovação geral de princípios em matéria de fé. Isso, todavia, não invalidou os instintos perversos do ambicioso. Certo dia, Joshai nos bateu à porta acompanhado de escolta armada, com ordem de prisão para os 3. Era inútil resistir. O doutor de Tarso lançara um edito em que toda resistência significava morte. Lá nos fomos à prisão. Em vão, meu pai jurou fidelidade à lei. Depois do interrogatório... Quando o Tiago estava lá lendo a Torá, né, o Saulo pessoalmente deixou ele livre. Está vendo aqui o que é o abuso? Que fizessem ele saber, esse Yochai, né? Yochai, que o PH lá tem a pronúncia de RR, né? Então, o Yochai, não, como ele estava com poder, ele abusou. Não aceitou aí né, que o cara era ainda religioso, né? Do judaísmo, digamos assim. Não estava aceitando as novas ideias, estava na dele. Não aceitou. Vamos lá. Então, para mim, ele continua sendo Jochai porque eu sou brasileira. Depois do interrogatório, eu e Prisca recebemos ordem de regressar a casa, mas o velho foi encarcerado sem compaixão. Os bens modestos foram-lhe imediatamente confiscados. Estou lembrando da história do pai do Estevão. Depois de muitas providências de nossa parte, conseguimos voltar-se ele à nossa companhia. E o valoroso velhinho, cujo único arrimo era a minha dedicação filial na sua senectude e viuvez, expirou em nossos braços no dia imediato ao livramento, por nós ansiosamente esperado. Quando nos reveio, parecia um fantasma. Guardas caridosos trouxeram-no, quase agonizante. Ainda lhe pude ver os olhos quebrados, as feridas abertas, a epiderme lanhada de açoites. Em palavras titubeantes, descreveu as cenas lamentáveis do cárcere. O próprio Joshai, rodeado de sequazes, foi o autor dos últimos suplícios. Não podendo resistir aos sofrimentos, entregou a alma a Deus. Entendeu? É o abuso do poder, né? Sem o outro saber. Mas o responsável continua lá. Bom, aí no caso tem 2 responsáveis, né? Ele e o Joshai. Não, também. Eles tinham um livre-arbítrio. Podia andar dentro da lei, né? A Igreja Católica também fez isso, né? Quando você queria a terra de alguém, você dizia que ele era bruxo. Aí era queimado na fogueira, né? Herege, né? Bruxo. Herege, a Santa Inquisição, né? Também fez a mesma coisa. Você é testemunho, então, Consuelo? É testemunho, Consuelo? Vamos dizer que muitos dos cristãos eram judeus antes de se tornarem cristãos. Então já existiam costumes enraizados neles. E eles continuaram reencarnando com as mesmas tendências. Né?
você vê agora você quer se vingar de alguém, você chega para o dono da favela e diz que ele é X9, aí o cara vai lá e mata o cara. É a mesma coisa, continua a mesma coisa. Fala, dona Lúcia. Por que o casal retornou? Eles também não eram cristãos? Sim, mas o cara queria tomar os bens do pai dele, né? Queria tomar os bens do pai dele. O que ele queria mesmo tinha nada a ver com a questão da aqui o Emmanuel não fala, mas a gente pode imaginar que quando o cara negou a ele e tal, né, vendeu, dava, emprestar a padaria, sei lá, pode ter criado aquela raiva, né? Um cara bem, mostra aqui, um cara bem bárbaro, bruto, né? Tem várias opções aí de pensamento a respeito, né? Mas ele ficou com a padaria? Ficou. Sim, tomou os bens dele. Sim, eles vão embora por causa disso, porque senão ia acontecer com eles também a mesma coisa. Né? E olha, eu vou falar uma coisa, como esses dois eram cristãos mesmo, viu? Eles não sabem, não vou falar não. Só vou falar o seguinte, que eles acompanharam o Paulo a vida inteira, tá? Mas eles descobriram quem era Paulo? Não vou falar o... não vai dar spoiler, né? Não. Não vai dar spoiler. Não. Vocês vão ter que estudar essa noite, ler o resto. Vamos embora. Aqui fala aqui na página anterior, Consuelo, assim, Jochai, entretanto, logo no início das perseguições, logrou posição de realce. Em tais feitos, os caracteres mesquinhos sempre levam a palma. Bastou-lhe desse um pouco de autoridade e o invejoso logo expandiu os seus criminosos desejos. Entendeu? Aí fala que ele... Deu autoridade, mostrou quem ele era. Até hoje a gente não tem esse ditado. Quer conhecer alguém, dê-lhe o poder ou o dinheiro. Poder, saber o caráter de alguém, você dá o poder à pessoa. Ué, tá lá no então Trilha da Libertação. O pessoal então lá dos trevosos na reunião disseram. Mas olha só, o Paulo é responsável por isso, né? Porque tu te tornas eternamente... Saulo, tu é responsável por aquilo que cativas, né? Ele é responsável por tudo isso. Sim, é isso que eu estou falando aqui desde o início, que ele tem responsabilidade sobre tudo. Ó, no livro Ação e Reação, o cara se separa da esposa. Olha só uma coisa bem em relação a isso mínima. Mas aí, como a esposa tinha crianças, esqueci o nome, o Silas, não sei se foi o Druso ou foi o Silas, tem dois escritores nesse livro, pai e filho, falou, a partir de agora, foi dado, a Marcela deu, ela liberou e o deu, o marido. A partir de agora, qualquer coisa que acontecer com ela no futuro, ou com os filhos, cai na conta dele. Porque ele, antes de reencarnar, que ele era uma reencarnação já com dívida em relação a esse caso aí, ele assumiu que ia ficar até o final. Mas surgiu uma garotinha bonitinha, ele saiu fora. Quer dizer, é um caso bem menor. Quer dizer, se o garoto no futuro for ladrão, a filha prostituta, que aconteceu isso no livro Memória Suicida, acontece lá com um cara que suicida. O cara suicidou, tá? Aí depois ele volta, depois que foi resgatado, tá? Anos depois foi ver que o filho estava na cadeia e a filha prostituta. Então, isso tudo cai na responsabilidade daquele que deveria estar junto. Agora, se ele estava junto e o filho se torna ladrão, com ele fazendo tudo para o filho não, né? Lutando pela educação do filho, e a filha prostituta, é outra história. Ele lutou porque não acontecesse isso. Quer dizer, então, além dele ser responsável pelo próprio suicídio, o suicídio dele causou isso daí, levou a essa miséria. Não, sim, de repente eles iam acabar nisso aí, mas se ele está lá, encarnado, não, isso está errado, eu vou lutar, vou brigar com isso até o final, é um atenuante. Ele lutou para que não acontecesse, mas ele não estava lá presente. Talvez nem fossem o caminho deles, né? Ninguém sabe, porque aí já é outra história, é muito complexo o negócio, mas a gente está vendo sobre o que, né, ele poderia evitar, não evitou, aconteceu, responsabilidade dele. Né? Entendeu, Consuelo? O negócio não é mole, não. Entendi. Caramba. Prima, você tá calada hoje?
Tô aprendendo, primo, só isso. Saber por que ninguém bota carinha? Só eu que ponho carinha, só eu que ponho a carinha, as outras duas. Porque a senhora está produzida, eu não estou produzida, eu não vou botar minha cara. Estão sempre assim para cima. Pô, eu tô botando minha careca, cabelo branco aqui, vocês estão nem aí, pô. Vamos lá, Elisa. Valeu, prima. Elisa, tu está sem som. Tirei o som por causa do lixeiro. Áquila estava profundamente comovido. Furtigava lágrimas. Viera a começar de novo. Furtiva lágrima viera associar-se às penosas recordações. E a autoridade do movimento? Perguntou Saulo, emocionado ao extremo. Estaria alheia a esse crime? Agora começou a mexer com ele quer saber os pormenores, né? Ver onde ele está. Olha só a resposta. Começou a mexer com o coração dele agora. Creio que sim. A crueldade foi demasiada para que se lhe atribuísse tão só punição por motivos religiosos. Vamos lá. Não... fala. Não, vamos lá. Olha só o que ele está fazendo, que ele, como doutor da lei, muito inteligente, ele está cercando aquele crítico para saber os detalhes do que ele causou. Ele está fazendo uma pesquisa de campo mesmo legal. Está dando o famoso chá de vomitório. Mas só que os caras não estão falando, o casal não está falando nada de está simplesmente esclarecendo ele, achando que ele é talvez de Damasco, né, e tal, que falou, você estava em Damasco, falou no início, talvez não tenha ouvido falar tanto. Né? Vamos lá. Mas não te valeste de alguma petição de justiça? Quem se atreveria a fazê-lo? Perguntou o empregado de Ezequias com admiração. Tenho amigos que chegaram a recorrer, mas pagaram com castigos mais violentos o desejo de justiça. Te lembra de novo de Estevão, lá no início do livro? O pai do Estevão, lá no início do livro, exatamente. Tá acontecendo a mesma coisa aí. Não, essa história lembra muito a história do Estevão, né? Com alguns relances diferentes, mas é muito parecida. Parecida. Né? Vamos lá. É que eu me perdi. O ex-rabino. O ex-rabino compreendeu a justeza dos conceitos. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais para avaliar a velha cegueira que lhe enegrejara a alma. Áquila tinha razão. Muitas vezes fora surdo às rogativas mais comovedoras. Invariavelmente mantinha as decisões mais absurdas dos seus propósitos inconscientes. Recordava-se do próprio Josué, que lhe parecia tão presumoso nos dias de ignorância. Olha só o que ele fala lá no início, né? Ele pensa, né? Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais. Ele não conhecia o Evangelho. Ele tinha uma visão do Antigo Testamento totalmente equivocada, porque ninguém tinha lhe passado a noção, né, da palavra amor. O Estevão já foi diferente. Quem ensinou o Antigo Testamento ao Estevão foi a mãe, não foi o pai. E a mãe lhe passou com muito amor, né, ensinou de uma forma totalmente diferente o mesmo Antigo Testamento que o Saulo conhecia. Ela colocou a pitadinha do amor ali, que ela também devia ser um espírito bem, tá, uma certa elevação. Agora que Saulo, né, pegou um pouquinho de ensinamento com Ananias, com aquele pessoal lá de Damasco, com o próprio Gamaliel, é uma coisa interessante, né? A vista, né, que ele fala aqui, ela marcou, né? É aquela questão que a Joana de Anjos fala, né, e a gente repete, né, nível de consciência. Uhum.
Ele estava com o intelectual bem adiantado. Aí o moral, lá atrás. Agora sim, ele está largando essa vida espiritual para juntar o moral. E como ele era um cara muito também, então, tem suas qualidades o Saulo, tá? Ele era um homem de muita palavra mesmo, muito dentro do que ele achava que era verdade, que era correto, ele agia. E agora ele está vendo como ele errou e ele vai consertar. Ele agora está aprendendo o correto. É muito. É, ele, todo aquele orgulho, aquela soberba, ele vai conseguir, porque para fazer essa transformação, tá? As primeiras palavras que nós temos que derrubar em nós é essa, o orgulho. Porque isso nos atrapalha demais. Ah, eu sou humilde. Fogo. É. Alguém quer falar? Falou em humilde, cadê a prima? Humildinha. Estou aprendendo, primo, a humildade. Isso, a humildinha, né? Ai, ai. Quando você for humildona. Valeu, prima. Vamos lá. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente. Longe de saber com quem perguntava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear. O Evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca Olha ouvi. só. Olha só o julgamento que faz o Áquila aí. O irmão manda considerá-lo extremamente, irmão extremamente necessitado da luz, tá? Da sabedoria. Por quê? Nós estudamos o livro No Mundo Maior. E como é que os espíritos nos veem? De necessidade de luz, né? E loucos, né? Infelizmente, nós, para os espíritos superiores, não é o louco que a gente pensa que vai jogar pedra nos outros, rasgar dinheiro, nada disso não, tá? Louco porque as nossas atitudes são sempre contra as leis divinas. E lá no livro dos Espíritos, na pergunta 614, está bem claro, só é feliz quem, né, segue as leis divinas. Quem se afasta. Então, Jesus nos mostra isso. Nós somos necessitados de luz. E aquele que consegue, agora de novo falo, humildemente, buscar essa luz, né, demora, mas alcança. Né? Aí tá. Não criticar, não julgar, né? Um monte de coisa. Eles estão dando um exemplo aqui, dando um exemplo, mas de coração. Eles não estão usando a obediência, estão usando a resignação, esse casal aqui. Alguém quer falar? Então vamos embora. O Evangelho, já li essa parte, nunca ouvi. Onde que eu parei? Não, eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Mas, temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada. E tenho orado a Deus por ele, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada vale, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a sementeira de Jesus. Olha, mano, jogando uma pitadinha aí naquele entre linhas. Julgo que os apóstolos de Galileu são dignos de um campo sem espinhos, mas não existe isso. A palavra da cruz é loucura. É loucura, tá? Ninguém vai encontrar, por enquanto, nesse planeta, tá? Esse campo, né? Sem espinhos. Muito ao contrário. Mas nós vamos um dia conseguir vencer tudo isso, com certeza. Vamos levar um pedacinho só, Elisa. Você falta 2 minutos? Tá.
Dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso silenciava, o tecelão exclamava com interesse: Lembra-te, Prisca, como se exorava pelo perseguidor nas preces íntimas da igreja? Muitas vezes, para esclarecer nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como a um irmão que as violências obscureciam, para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Historiava o seu passado, dizendo que também ele, por ignorância, chegara a negar o Mestre mais de uma vez. Salientava nossas fraquezas humanas, induzia-nos a melhor compreensão. Certo dia chegou a declarar que toda perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes das responsabilidades com Jesus. Quem falou isso foi Pedro, né? Como cresceu, né? Tá vendo? É. Ele fugiu, negou Jesus, fugiu. Olha como ele cresceu, né? É. E aqui ele fala muita coisa, esclarecer nosso espírito fraco no perdão. Quer dizer, essa questão, veja bem, como é que eu vou perdoar? Tem que ter realmente um esclarecimento sobre, né, o que o bom nos traz o perdão e o que também, para quem não perdoa, né, quando a gente não consegue perdoar, nós temos que saber que não é legal, o que pode acontecer, não é negócio de punição, nada disso não. É que nós mesmos vamos ficar, né, amargurados com aquele sentimento ruim e vai ficar preso a gente. Quando nós negamos o perdão. É difícil, tanto que ele está aqui falando para esclarecer nosso espírito fraco. Tudo nessa vida nós temos que aprender. Esse negócio já nasceu com aquilo, a gente vai na pergunta 894, que foi, né, aquela de fazer o bem espontaneamente, porque já passaram por outras encarnações e aprenderam a fazer o bem. Por isso que agora não tem dificuldade de fazer o bem, é a pergunta, a resposta da pergunta, né? E fala aqui, está falando aqui, né? Negar o mestre, né? O primeiro que ele fala aqui, que toda perseguição de Saulo era útil. Olha só que coisa. Que coisa, né? Então, quando a gente, às vezes, tem uma pequena perseguição, a gente reclama, fala pra caramba, mas a gente não procura ver isso aqui, a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus, com as leis divinas. Jesus significa o Evangelho. O Evangelho é o quê? Esclarecimento das leis divinas. Alguém quer falar? Esse mês eu acho que não tem mais Paulo e Estevão, não, né? Só mês que vem, né? Alguém tem um calendário aí? Apesar que esse mês vai 31, né? Sexta-feira Tem 31, né? primo. Então, 31 é Paulo e Estevão, né? Eu me lembrei, tem um exame de retinografia, dia 31. No dia 31? Aí, Uma então, sexta-feira. não vai ter estudo, né? Então. Não, é de manhã, 8 da manhã. Tá, Não vai ter. vai ter estudo dia 31, tá. Não, normal, graças a Deus. Eu vou explicar, gravação.